A semana passada foi marcada pela chegada do rover Perseverance a Marte. E partiu da Terra em 30 de julho de 2020 e chegou no dia 2 de fevereiro de 2021, levando cerca de 7 meses viajando. Ele percorreu a distância de aproximadamente 458 milhões de quilômetros. Ficou curioso? Então se prepare aí porque o vídeo de hoje é sobre isso. Olá pessoal, eu sou Alex Tamel. Muito bom, sou Salvador Ernesto. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Bom para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Já se inscreveu, deixou seu like, ativou o sino, então vamos ao conteúdo do vídeo. Se prepare porque estamos de volta. Lançada em 30 de julho do ano passado, a missão Mars 2020 levou a Marte o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity, cujo pouso aconteceu na quinta-feira passada, do dia 18. Pouco antes das 22h40, horário de Moçambique, a cápsula da entrada se separou da nave, com a entrada atmosférica acontecendo menos de 10 minutos. 10 minutos depois, em alta velocidade. Durante a reentrada, a nave atingiu temperaturas extremas de aproximadamente 1300 graus Celsius, devido à frição com a atmosfera marciana. Os paraquedas para reduzir a velocidade da descida foram acionados às 22h53 e logo em seguida foram acionados os radares do rover, para que ele medisse a distância até o solo, encontrando o local seguro para o pouso. Então, o tão aguardado pouso do Perseverance em Marte aconteceu às 22h56, mostrando mais um imenso sucesso da NASA, quando o assunto é levar veículos exploratórios para outros planetas. Essa sequência é apelidada de 7 minutos de terror, com o processo de descida e o pouso acontecendo de uma maneira autônoma, já que dado o atraso nas comunicações entre Terra e Marte, será impossível controlar os equipamentos à distância em tempo real. São 7 minutos de muita pressão, mas que mais de uma vez acabaram tendo um final feliz para a Agência Espacial dos Estados Unidos. O quinto rover marciano da NASA. O Perseverance é o quinto rover marciano da NASA, certo? Pois bem, os anteriores foram Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity. O Sojourner chegou lá em 1997 e foi o primeiro robô de 4 rodas a percorrer o terreno marciano, como parte da missão Pathfinder. Já o Spirit e o Opportunity são irmãos gêmeos, chegando por lá em 2004 e proporcionando descobertas sem precedentes sobre o nosso vizinho espacial, incluindo evidências de água por lá. Por fim, o Curiosity chegou a Marte em 2012 e teve como missão investigar mais profundamente sobre as reservas de água marciana, descobrindo também se algum dia Marte já teve combinações de fatores necessários para ter abrigado vida um dia lá, ou a ocorrência de vida por lá. De todos eles, apenas o Curiosity permanece operacional. O Opportunity morreu em 2019, após ficar em meio a uma intensa tempestade de poeira, que impediu o funcionamento de suas baterias alimentadas pela energia solar. Agora, o Perseverance dá continuidade a esse longo trabalho da NASA nas investigações sobre a vida antiga em Marte, já que seu principal objetivo era procurar por bioassinaturas na região da cratera G0, onde há 3,5 bilhões de anos atrás existiu um delta de um rio. Ou seja, lugar ideal para preservar sinais de vida antiga, até os dias de hoje. E pela primeira vez nós iremos escutar Marte, olha só que novidade. Escutar Marte. O rover é equipado com 2 microfones, um gravando os sons da entrada atmosférica, a descida e o pouso em Marte, e outro ouvindo sons marcianos. Tipo, é som de pessoas, som de rádio, tocarem um rádio, tipo, escutarem um beat. Será que pode ser que escutarem música? O Perseverance, ao longo da sua exploração na cratera G0, coletará cerca de 40 amostras do solo, armazenando material em tubos, mais ou menos do tamanho de charutos. E então depositará esses tubos em 10 locais diferentes naquela região. Lá eles permanecerão até que uma missão da Agência Espacial da Europa, ou simplesmente ESA, em parceria com a NASA, chegue por lá provavelmente em 2028 para fazer o resgate dos cilindros. O resgate será feito por um novo rover,
que entregará os tubos a um módulo de ascensão bem posicionado na superfície. Esse módulo levantará voo para trazer o material à Terra, com tudo isso tendo previsão de acontecer no final da década de 2020. Já sobre o helicóptero Ingenuity, a ideia da NASA não é realizar tarefas científicas com ele. Trata-se de um experimento de engenharias para se testar novas tecnologias de voo em Marte, abrindo potenciais portas para as futuras missões exploratórias, com mais ainda a possibilidade do que se é possível fazer com rovers percorrendo superfícies. Os 100 primeiros dias do trabalho do Perseverance. Nos 10 primeiros dias da missão, o Perseverance fará uma inspeção fotográfica em seus equipamentos, enviando suas imagens à Terra para que os engenheiros possam testar se não aconteceu nenhum dano no material durante o pouso. Depois chega a hora de carregar suas baterias para dar o início ao trabalho. Nessa primeira etapa, o rover testará individualmente todos os seus componentes e sistemas, garantindo seu funcionamento perfeito. Ele também confirmará sua localização exata na superfície marciana, enquanto aproveita suas câmeras para tirar fotos incríveis ao seu redor. Tudo isso levará cerca de 5 dias para acontecer. Os 5 dias restantes da primeira fase serão dedicados a ajustes de software. Então o Perseverance testará o seu braço robótico, que será necessário para coletar amostras. Nesse mesmo período, ele também dará seus primeiros passos, acionando suas 6 rodas pela primeira vez. E então é daí que chega a segunda fase. Entre o 11º dia e o 60º dia após o pouso, chega a vez de liberar o helicóptero Ingenuity, que até então permanecerá escondido na barriga do rover Perseverance. O processo de implantação do drone robótico é lento, até porque se trata de um experimento tecnológico, algo que nunca foi feito em um outro mundo. Depois que todas as verificações estiverem feitas, o rover posicionará o seu helicóptero gentilmente na superfície marciana. Somente depois da equipe da missão tiverá certeza de que esse equipamento foi liberto com sucesso. É daí que a missão do Ingenuity começará. Cada um dos seus voos terá duração de 90 minutos e acontecerá em uma janela de 30 dias. Por fim, entre 60º e 100º dia da missão, começa de vez a parte científica da coisa. Agora já é para valer já. No sentido de começar a investigar ao redor da cratera G0, em busca dos melhores pontos para se colher amostras, apostando naquelas áreas com maior chance de abrigar alguma biossinatura. Ou seja, ainda vai demorar um bom tempo para que tenhamos a resposta da pergunta que nós sempre estamos a fazer: existe ou já existiu vida em Marte? Ainda assim, a chegada do Perseverance ao planeta vermelho é uma vitória, não apenas à NASA e aos Estados Unidos, como a todo o planeta. Está cada vez mais perto de descobrir se a vida floresceu em outros lugares além da Terra. A missão Mars 2020 não busca apenas estabelecer uma conexão com o passado do planeta vermelho e a compreensão humana sobre ele. Ele busca principalmente abrir caminho para que no futuro nós, os terráqueos, possamos conferir essas informações de perto. Terráqueo, marciano, jupiteriano, nepturiano, Vênus, Eu nem sei. Vênus é estranho. Estranho. Venácio. Uma das tecnologias mais interessantes do robô é o que a NASA chama de Moshir, o experimento de utilização de oxigênio situacional de Marte. Ele é basicamente uma unidade que produz oxigênio através da atmosfera. A atmosfera de dióxido de carbono de Marte. Assim cria a fundação para que os foguetes de propulsão a jato e a respiração humana se tornem viáveis, não apenas em Marte, mas também em outros corpos celestes mais próximos, como a Lua, por exemplo. O Perseverance usa mais câmeras do que qualquer outra viagem interplanetária da história. São 19 câmeras acopladas ao rover Perseverance e outras 4 na nave. Isso permite registrar momentos de entrada, descida e aterragem a Marte. A ideia é fornecer imagens com e sem processamento no site oficial da missão. Tipo, por exemplo, eu acompanhei pelo Twitter a chegada da missão. Lá tinham todas as imagens, essas imagens que estão a aparecer aí na tela agora. Como vocês sabem, tudo correu bem e foi possível ver e ouvir tudo, o que diz respeito a uma aterrissagem em um outro planeta. Além de detalhes como os ventos, as rochas e os instrumentos da sonda enquanto ele trabalha. E isso não é tudo. Há um bom tempo, a NASA abriu um programa. Um programa que vai selecionar 3 nomes para serem assinados na lateral do Perseverance. Como parte do programa Explorer as One,
e mais de 10,9 milhões de pessoas já se inscreveram para esse programa. Agora me diga uma coisinha, você é muito fã de astronomia? Você se empolgou com a missão de Mars 2020? Não deixe de nos contar aí nos comentários. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e deixe um comentário também sobre o que você achou da missão e o que você espera do Perseverance. Então, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Não se esqueça de deixar seu like. E também siga-nos nas redes sociais, estão aqui na tela na descrição do vídeo. Vá no nosso Instagram, vai ver várias coisas que saem lá diariamente, né? E na nossa página do Facebook. O que sabes? Bom, se estavas com saudade de mim, tá aqui, voltei. Voltamos a fazer vídeos semanalmente, toda quinta-feira terá vídeo aqui no canal. Tem um novo canal secundário aí. Conheça o nosso canal secundário, o canal Fan. O link estará aqui na descrição. Sempre estará aqui na descrição. Vai lá, nós fazemos vídeos diferentes, não é só Salvador. Vídeos vlogs, de desafios também, tudo que vocês quiserem. Desafios, tudo que vocês quiserem mesmo. Tudo mesmo play games. Gameplay. Mas não, em português não sei. Tá bom, então sigam-nos nas redes sociais e vão lá no nosso canal secundário, se inscreve, chama pessoas para se inscreverem, deixe seu like. Então pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Por hoje tudo aí, tchau.